Quando os tempos são aprazíveis, de bonança, dentro daquilo que entendemos consensualmente como normais, somos poucos os que questionam a realidade, o status quo, o estado de coisas. Em tempos assim, é fácil nos acomodarmos na caverna escura da ignorância, da alienação, do não saber. Quem iria se debruçar sobre assuntos polêmicos, espinhosos, que sabemos ser importantes, mas que justamente por serem difíceis, mais desgastam emocionalmente do que encontram resoluções. É assim para muitos quando a vida está, como foi dito, dentro de uma normalidade. Mas há anos que isso já não é o caso. Essa reflexão não é para quem idolatra políticos. Qualquer um que grite o nome de um político exaltando não sabe sequer qual é o papel daquele funcionário público. Trata-se não de um eleitor, mas de um sonâmbulo, um tolo, um torcedor dos mais estúpidos. Só esse fato já nos constrange, afinal qualquer um conhece pelo menos meia dúzia de tipos tacanhos desse nível. A máxima que diz que nós brasileiros temos memória curta não me parece ter como objetivo ressaltar algum tipo de amnésia coletiva. Abre aspas, o brasileiro tem memória curta, fecha aspas. Revela também que como povo tendemos a ser ingênuos, que somos facilmente enganados. As razões para isso são muitas, e aqui poderíamos mencionar apenas a educação insuficiente, a tragédia do veneno religioso espalhado pelas máfias religiosas, pelos psicopatas do púlpito, pelos feiticeiros de Cristo. Eu pergunto a você, ouvinte, será que os que foram humilhados pela covardia do Bolsonaro se recordam de que nem ele e nem os seus cúmplices concordaram com o auxílio emergencial? Milhares de brasileiros que buscaram esse auxílio só o obtiveram graças à Câmara dos Deputados, tendo a autoria desse projeto do Randolfo Rodrigues. A depender do Bolsonaro e do seu bando, ninguém teria recebido nada, nenhum real. Será que as vítimas do Bolsonaro se recordam de como ele e seus maníacos cristícolas, os pastores das igrejas caça-níqueis, trataram da pandemia? Enquanto os países do mundo inteiro tomavam medidas sérias para proteger a própria população, aqui tanto Bolsonaro quanto seus feiticeiros negavam a gravidade da doença e boicotavam as vacinas. Se você que está me ouvindo conhece alguém que morreu de Covid, saiba que o chefe de Estado do Brasil naquela época, o covarde Jair Bolsonaro, saía para andar de jet ski, enquanto brasileiros, como eu, como você, agonizavam sem ar nos hospitais. Será que os brasileiros pelo menos conseguem se recordar da gravidade com que foram humilhados? Que esse funcionário público, no caso o presidente da República, ousou fingir ser médico, recomendando remédio para piolho, para sarna, para que as pessoas tratassem da Covid? Eu poderia mencionar os casos de corrupção deste que destruiu a imagem do Brasil no exterior, que bateu continência em prantos para a bandeira dos Estados Unidos, mas eu acho que já é o suficiente. Quando percebemos que o brasileiro médio ainda detém algum tipo de senso crítico, percebemos também que a sua falta de educação política trai de imediato. Há aqueles, por exemplo, que ingenuamente dizem, abre aspas, Lula e Bolsonaro são iguais, a mesma coisa, fecha aspas. Essa falta de senso de proporcionalidade, esse tipo de falácia, de falsa equivalência, sempre parecerá razoável aos que não buscam a verdade dos fatos. Não, ouvinte, pouco importa se você foi convencido, como um adolescente, como um Maria vai com as outras, sob efeito manada, a odiar mortalmente o PT. Você pode até sentir prazer em odiar aquele partido. O ódio costuma unir as bestas com muita facilidade. Contudo, a verdade é que seja o crime que você imaginar, tanto Bolsonaro quanto seus fanáticos fizeram pior. Nisso finalmente chegamos à questão deste áudio. Se não vivemos tempos comuns,
Se hoje há famílias que amargam um luto que foi evitável, se as alcunhadas fake news seguem espalhando a desinformação, não raro criminosas, contra pessoas vulneráveis, simples. Se sabemos que o cancro da extrema-direita está aí para quem quiser ver, urge que façamos a pergunta: o que fazer? Essa pergunta vai e volta na mente de qualquer pessoa consciente, politicamente falando. Lenin usou essa questão como título de um de seus livros, aliás. Mas aqui, em Minha Realidade, segue angustiante ver alguns colegas já desgastados emocionalmente, preocupados com seus filhos, preocupados com o futuro. Eu lerei aqui um texto, que é o texto que abre as páginas do Roncone Speaks no Facebook e no Instagram. E o título é justamente este: O que fazer?